Até bem pouco tempo atrás, este era o estereótipo clássico da Polônia. Um país cinza ou pós-comunista sem nada a oferecer além de mão de obra barata e não qualificada. Mas este estereótipo já não é mais verdadeiro e a Polônia de hoje se parece mais com isso. Nos últimos 30 anos, a Polônia passou por uma transformação incrível. No vídeo de hoje vamos ver como a Polônia, considerada um país insignificante da Europa, se tornou um novo polo econômico, crescendo mais do que qualquer outra economia na Europa. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações, para você não perder nossos vídeos novos, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o canal Giro Global. Hoje a Polônia tem crescido mais rápido do que os tigres asiáticos como Singapura, Coreia do Sul ou Taiwan. O país está emergindo como um importante centro tecnológico. A economia polonesa pode ultrapassar o Reino Unido até 2030, e após anos sofrendo com um grande êxodo de mão de obra cérebros, os poloneses altamente qualificados estão voltando para casa. E isso vai muito além da economia, já que a Polônia está construindo um dos exércitos mais poderosos da Europa e rapidamente se tornando um dos países europeus mais influentes. À medida que todas essas mudanças continuam a se acelerar, torna-se impossível ignorar a crescente importância da Polônia. Mas apesar disso, ainda há uma coisa que poderia destruir toda a ascensão polonesa, não uma ameaça de fora, mas de dentro. Isso nós vamos ver mais à frente. Mas primeiro, vamos saber como a Polônia conseguiu se tornar a maior história de sucesso da Europa. Por que ela está se saindo tão melhor do que todos os outros? E qual é o desafio que ameaça acabar com tudo o que o país conquistou? Para entender por que a transformação da Polônia é tão importante, precisamos entender de onde ela começou. No século XX, após se tornar o primeiro país a ser invadido pela Alemanha nazista e perder 20% de sua população na Segunda Guerra Mundial, a Polônia tornou-se parte do Bloco Oriental como um dos estados satélites controlados pelos soviéticos como no restante do Bloco Oriental. Os 40 anos de comunismo foram tempos de profundo isolamento econômico, estagnação e desespero geral. A Polônia teve que importar o sistema soviético de economia centralizada, onde o Estado possuía quase tudo, empresas privadas eram praticamente inexistentes, como essencialmente eram uma colônia soviética. A economia polonesa estava subordinada aos interesses da União Soviética e obrigada a fazer, comprar e vender o que Moscou queria, quer fizesse sentido econômico ou não. Como resultado, a economia centralizada era profundamente disfuncional e mal gerida, paralisada por constantes escassez de bens básicos e falta de recursos. Quando os regimes comunistas do leste europeu finalmente caíram em 1989 e a Polônia se tornou livre e independente, ela emergiu de trás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa. Com infraestrutura pública altamente disfuncional e sem experiência alguma com o capitalismo e participação na economia global. O salário médio na Polônia era 10 vezes menor do que na Alemanha, e o país estava lutando contra a hiperinflação. Em outras palavras, não era um país em que você apostaria para se tornar um grande sucesso. Mas pulando 30 anos para o futuro, é exatamente isso que aconteceu. Então como a Polônia fez isso? Desde 1992, a Polônia conseguiu crescer consecutivamente por quase 3 décadas, alcançando o período mais longo de crescimento na história moderna da Europa. Não são muitos os países que conseguem fazer isso, e a razão é que geralmente quando encontram uma estratégia bem-sucedida, tendem a se apegar a ela por muito tempo depois que ela para de funcionar. Mas a Polônia até agora conseguiu encontrar uma estratégia de crescimento diferente para cada uma das 3 décadas. O que permitiu crescer tão rápido por tanto tempo? Começando no início dos anos 1990, seu principal desafio, como em todo outro país pós-comunista, era como fazer a transição de uma economia centralizada estatal para uma capitalista. Na maioria dos países, essas reformas de transição foram de uma forma ou de outra bastante problemáticas. Ou levaram muito tempo, ou se tornaram bastante corruptas e grande parte da riqueza estatal foi transferida para as mãos de poucos oligarcas que enriqueceram por causa de suas conexões políticas. A Polônia, por outro lado, conseguiu essa transição de forma muito melhor do que outros países do leste europeu. Ela fez a transição para o capitalismo rapidamente, mas privatizou a maioria das empresas estatais lentamente, e alguns anos depois do que a maioria de seus vizinhos. Depois que o caos se acalmou e depois que ficou um pouco mais difícil roubar tudo. Graças a isso, ela se tornou praticamente o único país pós-comunista sem uma economia dominada por oligarcas e sem sofrer um colapso econômico na década de 1990.
Mas apesar do bom começo nos anos 2000, essas condições não eram mais suficientes para o país crescer. E assim, a próxima fase foi sobre globalização. Em 2004, a Polônia juntou-se à União Europeia e ao mercado europeu aberto, com livre movimentação de bens e serviços sem quaisquer barreiras entre a Polônia e o resto da Europa. Fazia sentido para empresas da Europa Ocidental transferirem sua produção para a Polônia, onde tinham um grande e muito barato pool de trabalhadores à sua disposição, e enquanto essas empresas mantinham a maioria do lucro, a Polônia conseguiu o suficiente para continuar crescendo a um ritmo bastante rápido. E a adesão à União Europeia trouxe outro grande benefício, uma vez que um de seus princípios fundamentais é a redistribuição de dinheiro dos Estados-membros mais ricos para os menos desenvolvidos, a fim de equilibrar a disparidade de riqueza através da União. Após ingressar na União Europeia, os estados da Europa Oriental começaram a receber muito dinheiro e a Polônia conseguiu usá-lo para construir e melhorar tudo no país, desde estradas até universidades. E novamente de uma maneira muito mais eficiente do que em muitos outros países do leste europeu. Mas isso ainda só pôde levar o país até certo ponto, e muitas nações seguindo uma trajetória semelhante, acabam caindo na chamada armadilha de renda média. Isso porque se sua economia se baseia em fornecer mão de obra barata para empresas estrangeiras, você só pode crescer até certo ponto, e se você não puder oferecer mais nada além disso, e não tiver grandes empresas próprias, você está preso neste teto de crescimento. Mas até agora a Polônia parece estar evitando isso. Há 15 anos, empresas estrangeiras estavam contratando trabalhadores pouco qualificados e mal pagos para trabalhos braçais. Mas hoje elas estão vindo porque a Polônia tem um dos maiores grupos de talentos em engenharia da Europa e em vez de armazéns e fábricas básicas. Empresas como o Google estão abrindo hubs de pesquisa e desenvolvimento no país. Dito isso, a Polônia ainda é relativamente pobre, pelo menos comparada com a maioria da Europa Ocidental. Mas o crescimento até agora tem sido impressionante e inclusivo. Os salários médios no país aumentaram enormemente enquanto a desigualdade permaneceu baixa. E então não é um crescimento que só existe no papel ou só ajuda alguns poucos selecionados, mas realmente se espalhou para o resto da sociedade. E há mais uma área fora do crescimento econômico onde a Polônia tem recebido muita atenção ultimamente. É sua construção militar sem precedentes históricos. A Polônia tem boas razões para ser um pouco paranoica com sua proteção militar. Isso porque o país está preso entre Alemanha e Rússia. Historicamente, a Polônia foi invadida, dividida, colonizada e privada de sua independência repetidamente. E mesmo hoje estando na OTAN, essa memória histórica ainda está presente, e enquanto a maioria dos países europeus estava colhendo os dividendos da paz, a Polônia manteve o financiamento militar em um dos níveis mais altos da OTAN. E após a invasão russa da Ucrânia, a Polônia acelerou e anunciou que em apenas alguns anos aumentará seus gastos militares para 5% do seu PIB. Mais do que qualquer outro membro da OTAN, duplicou o tamanho de suas forças armadas para 300 mil e comprou milhares de tanques, jatos de combate e outros equipamentos militares. E antes do final da década, a Polônia planeja ter as forças terrestres mais poderosas da Europa, sendo um dos maiores aumentos militares na história moderna da Europa. Dito isso, o que a Polônia alcançou até agora é impressionante e o que ela planeja alcançar é ainda mais. Mas ainda precisa ser visto se tudo isso realmente vai acontecer apesar de seus sucessos. Porque há alguns riscos significativos que poderiam matar todo o milagre polonês. E nem todos estão tão otimistas quanto ao futuro da Polônia. Por muito tempo a demografia tem sido considerada a principal ameaça, já que cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país nos últimos 30 anos, mas agora parece que a Polônia conseguiu reverter essa tendência nos últimos anos. Tendo o retorno de cérebros, já que poloneses e pessoas com ascendência polonesa, e superqualificadas, que moravam no exterior, começaram a voltar para o país. E como o país recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, as tendências demográficas estão parecendo muito melhores. Mas apesar disso, há realmente dois riscos principais. Primeiro, embora o crescimento tenha sido impressionante, a Polônia ainda não evitou completamente a armadilha de renda média. Até agora ela ainda é massivamente dependente de investimentos estrangeiros. E embora centros de tecnologia estejam sendo abertos em Varsóvia, eles são montados por empresas estrangeiras, em vez de polonesas. E embora isso traga empregos e crescimento, mais uma vez há um limite para o quão alto você pode crescer, já que a maioria dos lucros sempre acabará deixando o país no final, para entrar nas grandes ligas de outros países.
Um país economicamente forte precisa de seus próprios gigantes domésticos em setores com alto valor agregado, e a Polônia não tem isso, ou pelo menos ainda não tem. Mas o segundo risco muito maior é de uma natureza completamente diferente e diz respeito a uma parte da história polonesa que não abordamos ainda. A questão é que a Polônia é um país profundamente dividido. Tanto que podemos quase falar sobre duas Polônias diferentes. Uma liberal e progressista e outra profundamente conservadora e religiosa. As duas Polônias estão encontrando cada vez mais dificuldade de coexistir. Pesquisas mostram que ambos os lados são altamente suspeitos um do outro, intolerantes a pontos de vista opostos e cada vez mais se recusam a comprometer-se. E por anos o governo conservador atual tem sido criticado pela oposição liberal, acusado de sabotar as regras para se manter no poder. E o governo polonês teve um problema crescente com a União Europeia, que ameaça cortar a Polônia de fundos do bloco, como punição por não manter o Estado de Direito. E o fato é que, qualquer que seja o lado que você torça, o resultado final, que mantenha o país dividido, é ruim para a Polônia em geral. O país precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntas, e precisa da União Europeia se quiser ser verdadeiramente bem-sucedido. E se não conseguir fazer isso, o milagre polonês acabará em breve, antes mesmo de ter realmente começado. E você, o que acha dessa situação? Você já sabia dessa ascensão da Polônia? Me diga nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.